o Diálogo Plural está no ar neste Dia do Professor para falar sobre um assunto relacionado à educação. O atual presidente da República, Michel Temer, anunciou recentemente uma medida provisória que pretende reformular o ensino médio no país. A proposta está dando o que falar e gerando muita divergência. Para conversar comigo sobre este tema, temos a presença de Kleber Gavião, que é professor de História do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e com Aparecida Dantas, que é coordenadora geral do Sinteste RN. Gente, boa tarde, obrigada pela presença para a gente falar sobre educação, que é um tema tão em pauta sempre na vida do brasileiro. E eu vou começar aqui com o Kleber. Kleber, o que é que diz exatamente essa medida provisória de reformulação do ensino médio, né? Que já se falava um pouco no governo Dilma e agora voltou a ficar nessa pauta aí de novo. Fala um pouquinho pra gente. Mais uma vez, boa tarde, agradeço ao convite. Primeiramente, fora Temer e segundo, tecnicamente falando, a reformulação, a medida provisória que reformula o ensino médio, ela altera toda a estrutura, grande parte da estrutura de organização do ensino médio brasileiro. Como? Ela institui o regime progressivo de aumento de horas, né, da carga horária do ensino médio, ela altera inclusive excluindo a obrigatoriedade de algumas disciplinas do currículo do ensino médio, tornando apenas um conjunto de 3 disciplinas como comuns e obrigatórias, né? E ela, supostamente, pela lei, ela flexibiliza o roteiro formativo do aluno, em que ele pode, a partir da segunda metade do ensino médio, escolher um conjunto de disciplinas que mais lhe interessam, e também ela inclui dentro dos sistemas de ensino, né, a possibilidade de que a escola de ensino médio ofereça ensino profissionalizante, né, entre outras medidas. Então ela altera a estrutura de organização do ponto de vista da carga horária, do currículo do ensino médio, na organização das disciplinas, áreas, né, inclusão de formação técnica também. Aparecida, a gente sabe que esse não é um assunto que começou a ser falado agora, né? Mas para quem está em casa entender um pouco mais, de que forma esse assunto começou a ser discutido agora? Bom, esse assunto ele já vem sendo discutido realmente desde muito tempo, né? A gente sabe que já existe desde 2013, né, um projeto de lei que fala sobre a questão da reforma do ensino médio, que foi aprovado numa Câmara Especial lá na Câmara e que está sendo aguardado para ser votado em plenário, né? Então esse assunto não é um assunto de agora, não é um assunto novo. É um assunto que já foi debatido no Plano Nacional de Educação, que já foi debatido nas conferências de educação. Então é um assunto que já vem sendo construído, essa discussão já vem sendo feita de muito tempo, né? E agora, para a gente, o que é estranho é chegar de repente uma medida provisória para atropelar toda essa discussão. Sim. Então é um momento muito crucial, né, que a gente está passando, de conjuntura mesmo, e que a gente precisa fazer essa leitura, né, da nossa realidade, o que está por trás de tudo isso, o que está contido nessa medida provisória e o que está sendo imposto para a nossa educação, né, para nossos jovens, para nossas escolas. E assim, o que é que está em jogo? Qual é o desenho que se tem na atual conjuntura? É um modelo de Estado, né? É uma política de Estado mínimo, né? Que a gente sabe que esse governo é um governo neoliberal. Sim. Né? É um governo conservador, um governo que está ilegítimo, nós sabemos disso, né? E que está aplicando essas políticas, digamos assim, nefastas, né, para o nosso país, atacando de todas as formas, né, a nossa saúde, a questão da educação, o serviço público de um modo geral. Entendi. Kleber, e por que esse foco no ensino médio? Primeiro, a versão oficial, né, de que o ensino médio é considerado um dos gargalos da educação básica, né, as taxas de evasão vão na casa de 15% a 17%, né, ou seja, a população e idade de ensino médio, 15% a 17% dessa população está fora da escola, os índices de evasão no ensino médio são relativamente altos. Sim. As notas do IDEB chamaram a atenção para a reforma, mas uma coisa que a gente precisa colocar clara é que assim, as notas do IDEB, por exemplo, já vêm estacionadas no ensino médio, não é de agora. Então, se o governo justifica a reforma
no ensino médio, pelos números do IDEB, ele parte do princípio de que esses números só se tornaram emergenciais agora. Esses números são emergenciais há um bom tempo. Há um bom tempo já. Então, além disso, né, eu acho que tem uma outra questão também, que o ensino médio, né, é aquela parte da educação básica em que o aluno está já sendo inserido no setor produtivo, no mercado de trabalho. Então, eu acho que uma das grandes urgências dessa reforma, né, levando em consideração inclusive as concepções de Estado que esse governo traz consigo, que a professora Aparecida comentou, é a inserção mais rápida possível desses alunos no mercado de trabalho, né? Ele retira do ensino médio, né, sob o pretexto de flexibilizar, de tornar mais atraente, um percurso formativo mais trabalhado. Ele deixa na mão do estudante a possibilidade de que ele forme seu itinerário e possa se profissionalizar dentro da escola, para que cada vez mais rapidamente ele seja inserido nesse mercado de trabalho. É como se tudo fosse um ensino técnico, na verdade. A questão é tornar ele, pelo menos na minha leitura, tornar ele mão de obra produtiva o mais rápido possível. Você pode ver que na medida provisória, todos os mecanismos eles contribuem para acelerar o percurso do aluno dentro do ensino médio. Aproveitamento de crédito, aproveitamento de determinado tipo de conteúdos, de saberes, tudo para que ele faça o percurso do ensino médio o mais rápido possível. Inclusive, na própria medida provisória, existe a possibilidade de ele aproveitar créditos do ensino médio no ensino superior. Sim. Então, assim, além de fazer esse percurso do ensino médio de forma mais rápida possível, parece que no ensino superior também, se possível, né, saia logo de lá. Então, eu acho que, pelo menos para mim, o recado está muito claro nesse sentido. É uma medida assim, que quer tornar essa parcela dos estudantes produtiva para o mercado de trabalho o mais rápido possível. E, Kleber, pegando esse teu gancho aí, quem será obrigado a cumprir essas novas orientações, né? Bom, em princípio, toda a rede pública e privada, né? E a rede pública, principalmente, por ter o maior quantitativo de matrículas, é a mais atingida. Mas uma coisa engraçada que é um discurso muito claro nessa medida provisória, que já está valendo na LDB, inclusive apressadamente foi incluída na LDB, né? Ela já está lá com força de lei, né? Alterando a LDB e o Fundeb. O que é interessante é que nada é colocado lá exatamente como obrigatoriedade. Pronto. O que é obrigatório, assim? A reestruturação, a desobrigação de algumas disciplinas, né? A divisão do currículo por área de conhecimento, né? A partir de um determinado percurso formativo que o aluno vai escolher. Sim. A extensão progressiva da carga horária, né? De 800 até 1.400 horas. Né? Então, o que a possibilidade de ser colocado ensino profissional dentro da escola, né? Mas eles sempre colocam como possibilidade, a escola pode escolher não colocar ensino técnico. Então, assim, é uma medida que foi colocada de forma, na base, como a gente diz, né, na base da canetada, né, ela foi dada uma canetada e ela veio, ela foi colocada de uma forma autoritária, mas ela vem de uma ideia de total liberdade aos sistemas de ensino que eu considero falaciosa, né? Assim, obrigatório nesse sentido é a reformulação que ele coloca dentro do currículo. A própria adesão ao ensino médio integral, a carga horária das escolas vai ser progressivamente ampliada para 1.400 horas se a escola se inserir no que eles chamam de política de fomento ao ensino integral. Se a escola aderir à ideia de ensino médio integral, ela tem a sua carga horária progressivamente ampliada para 1.400 horas e ela recebe um aporte financeiro do governo, né, durante 4 anos, depois ela tem que andar com as próprias pernas. Kleber, vamos segurar um pouquinho esse assunto, que a gente tem muito para falar ainda no segundo e terceiro bloco. Você de casa fique atento que o assunto hoje é educação. 30 segundinhos, a gente volta. Fica aí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje sobre a reforma do ensino médio, com a presença de Kleber Gavião, que é professor de História do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e com a Aparecida Dantas, que é coordenadora geral do Sinteste RN. A gente vai começar o bloco agora com uma matéria que vai aí
ampliar um pouco mais esse assunto para o nosso debate. Acompanhe. Nos dias 28, 29 e 30 de setembro, os estudantes do IFRN fizeram uma ocupação contra a reforma do ensino médio. O coordenador de comunicação do Grêmio Estudantil de Djalma Maranhão mostrou como os alunos estão se mobilizando contra a medida provisória. O corpo estudantil está todo unido, o Rio Grande do Norte inteiro. A nossa rede de grêmios, ela se articulou, está preparando carta, vai mandar para Brasília, a gente está se juntando com todo mundo. A nossa maior luta também é com o Sindicato dos Trabalhadores de aqui, porque essas PECs e essas PLs vão afetar diretamente para eles. A gente já passou por várias greves por aqui, por vários motivos, mas não chegou a tanto como a gente está prevendo que pode sofrer agora. Então, toda a mobilização dos estudantes agora é temendo o que pode acontecer no nosso futuro, para que nossos colegas que nos próximos anos, que venham ingressar aqui, tenham um ensino de qualidade. Nossa mobilização hoje é sobre toda essa reformulação do ensino médio, que é tirar da nossa sala de aula o que é mais importante para a formação do cidadão. A gente quer arte na nossa escola, como também é muito importante, sociologia, filosofia. A gente não quer, assim, acabar com o Instituto Federal, a gente não quer acabar com essa escola que para a gente assim se torna parte da nossa vida também. Então o que a gente teme mais é a perda de nossos direitos que a gente já conquistou durante vários anos. Tá aí. Então, Aparecida, eu já te pergunto em cima disso tudo, né? Esse debate, essas críticas que tem aparecido diante de tudo, né? Dessa reforma do ensino médio, o que é que você visualiza diante disso? Bom, em relação ao que diz a medida provisória, né, que ele apenas fala de deixar 3 disciplinas como sendo obrigatórias, né, durante o ensino médio. E tornando a disciplina, como o aluno aí falou, que é preocupante, né, as disciplinas das humanas, né, que é as disciplinas realmente do senso crítico, né, tornando essas disciplinas como optativa. Então, o que a gente tem que saber fazer essa leitura, o que está por trás disso, né? Disciplinas que fazem com que o aluno possa ser um ser pensante, são disciplinas que agora nessa medida provisória estão lá citadas como disciplinas optativas. Né? Então isso quer dizer o quê? A leitura que a gente faz é uma fragilização dessa formação desse educando. Né? Então qual é esse tipo de educação que estão querendo realmente implementar via medida provisória? Nada mais é do que uma educação bancária. Né? Uhum. Uma educação que já foi em tempos do tempo da ditadura. Isso afeta tudo, né? Até a própria... É como se a gente estivesse voltando dia a dia realmente... dos professores, não é isso? Isso, como se a gente estivesse realmente voltando para a época da ditadura, que foi na ditadura onde foi que essas disciplinas foram retiradas. Sim. E agora vem à tona a mesma proposta que retira essas disciplinas de humanas, que são disciplinas muito importante para a formação do ser, né? E ainda o que a gente tem que ver, Camila, é que essa medida provisória ela é tão aviltante, né, em relação também à questão dos docentes, dos professores, porque lá ela abre o espaço, né, quando ele fala que qualquer pessoa que tiver um notório saber Sim. possa lecionar, possa dar aula, né, nos cursos da parte profissionalizante. Isso quer dizer o quê? Que os nossos especialistas, eles estão sendo totalmente desconsiderados, não importa, né? Não importa mais a questão da especialização, você fazer um concurso, vem a questão da precarização do trabalho, a falta de compromisso com a educação. É isso que está posto, né? Não tem nenhum compromisso com a educação. Porque a partir do momento que você abre esse notório saber, ele não tem vínculo nenhum com a escola, ele vai lá apenas prestar o seu serviço. E isso é a precarização do trabalho e a falta de compromisso com a nossa educação. Kleber, e pegando isso aí, como é que essa queda da obrigatoriedade do diploma na área, né, como a professora bem estava dizendo, afeta o ensino, o mercado, o ingresso do estudante na universidade? Será que não dá um desestímulo, né, essa mudança toda que está prevendo aí para ocorrer? A questão do notório saber, né, que está lá na medida provisória, valendo para a área relativa à parte profissionalizante, ela abre a possibilidade de que, na ocasião da escola não encontrar um profissional daquela área formado, diplomado, ela possa pegar alguém que tem o chamado notório saber, né, que tem uma experiência prática dentro daquela área para atuar dentro da escola. O problema é que isso cria uma zona de emprego
né, flutuante, né, que é perigosíssima. Então, para quem não sabe, aconteceu isso com o nosso diploma de jornalista, né? Que aconteceu Pronto, isso ótimo que exemplo. hoje não é obrigatório. Ótimo exemplo. Então, assim, você cria uma zona de emprego flutuante em que você retira, você fragiliza a possibilidade daquele sistema de ensino, né? E acomoda ele a não fazer concurso, né? Você pega um profissional, sei lá, a escola está precisando de um professor para a disciplina redes de computadores. Não tem profissional formado na cidade, Mas tem né? alguém que entenda. Pronto, aí a escola pode usar essa carta seguro, né? Só, não achei ninguém, vamos pegar aquele camarada que já trabalhou numa empresa X com tanto tempo com rede de computadores, não passou por formação didática, ele sabe do ponto de vista técnico, ele sabe como construir rede de computadores, agora ele não passou por formação didática, ele nunca se preocupou em nenhum momento da sua vida, por exemplo, em como didatizar isso para alunos do ensino médio. Ele é um profissional que, como ele não tem concurso, não tem vínculo com a escola, muito provavelmente ele vai se sentir muito pouco compromissado a atuar dentro da escola em um nível mais profundo. Então você cria uma zona de emprego flutuante, né? E aí tem uma segunda implicação, né? Apesar do notório saber não valer para as outras disciplinas, né? Matemática, português, história, geografia, ela abre um precedente também para que professores que vão ter suas áreas desprestigiadas, por exemplo, professores da parte de artes, de educação física, que vão ter suas áreas desobrigadas e desprestigiadas, né? Porque em algumas realidades a formação técnica muito provavelmente vai se sobrepor a essas disciplinas. Você vai ter professores, por exemplo, imagina um professor de filosofia, por exemplo, que tem, por um acaso, muita experiência em informática, por exemplo, né? Ele vai se ver na possibilidade de atuar com um notório saber dentro daquela área, mesmo sendo professor de filosofia. Aí alguém pode perguntar, mas isso não está na lei, mas é o precedente que a lei abre. Por quê? Ela permite tudo aquilo que não proíbe. Então, ela vai abrindo, ela flexibiliza, mas abre margens perigosíssimas para precarizar o trabalho docente. A gente vai continuar a falar sobre esse assunto e também sobre a escola em tempo integral. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta para encerrar o Diálogo Plural de hoje. Voltamos com o último bloco do programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a reforma do ensino médio, com a presença de Kleber Gavião, que é professor de História do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, e com a Aparecida Dantas, que é coordenadora geral do Sinteste RN. Gente, a gente vai para esse último bloco aqui sobre esse assunto aí tão, vamos dizer, confuso ainda para todo mundo, mas Aparecida, o tempo integral na escola, né, indica uma melhora? É uma coisa muito dúbia, Sim. Né? Porque a maioria dos jovens que vão para a escola pública, a maioria existe muitos que são trabalhadores. Exato. Então, essa questão do tempo integral, nessa realidade, eu faço uma avaliação que não é uma boa opção. A gente pensa o quanto já é difícil o tempo normal nas escolas públicas, né? Imagina o tempo integral. Isso. Né? E outra coisa, o que a gente também tem que deixar bem claro, né, que essa medida provisória, ela não ouviu a comunidade da escola. Sim. Né? Então, para ela ser realmente uma política que dê certo, tem que ouvir as pessoas que fazem parte da escola. Né? Os docentes, os alunos, a comunidade, os pais têm que ser ouvidos, a comunidade de uma forma geral. Né? Para não ser uma coisa feita como está sendo imposta, que realmente está sendo isso, e com certeza não vai dar certo. Uhum. Né? E outra coisa também que eu estava vendo é o seguinte, nós estamos numa conjuntura em que o governo está aí com a PEC 241, uma PEC maldita, né, que retira os recursos da educação, da saúde e da área social. Então, a gente fica se perguntando como é que ele vai ser votado uma PEC que retira esses recursos, como é que na medida provisória ele diz que vai injetar recursos nessas escolas, né, que vão ter essa questão do tempo integral, né, que aderir ao tempo integral. Então, é uma coisa que não está claro, é uma coisa muito dúbia, existem muitas controvérsias, né? E o que a gente vê é que as pessoas, a gente precisa fazer essa leitura,
A gente está vendo que o país, né, já tem muitas escolas que estão ocupadas pela juventude, porque eles estão despertando também para esse momento que é importante, né, e que a gente tem que chegar junto, né, também, porque tem muita gente ainda que ainda não entendeu ainda o sentido da reforma. E esse governo é um reformista, né? Sim. Porque tudo para ele é reforma. É reforma da Previdência, é reforma do ensino médio. Chegou reformando tudo, Chegou né? reformando tudo e de uma forma totalmente truculenta. Uhum. E, Kleber, como é que você vê essa flexibilização? E até se você quiser complementar também o que a professora falou sobre a questão do tempo integral, né? A proposta diz que o aluno pode escolher as disciplinas que tiver mais afinidade, né? Como é que é isso? É muito confuso ainda, né? Como é que eu vejo essa flexibilização? Bom, uma armadilha, assim. Qual é o sentido de uma armadilha? Ela oferece algo muito atrativo, né? Muito interessante, né? Capturar. Mas esconde um perigo real. Por quê? A gente sabe que existe sim um corpo de alunos, né, pelo tipo de formação, por já terem muita clareza do roteiro profissional que querem para a sua vida, que são sim capazes de lidar com o currículo dessa forma, né, em que ele cumpre metade do ensino médio fazendo as disciplinas da base comum, né, sim. A base nacional curricular comum, né, que já deveria estar pronta junto com a reforma e não está. O governo implementou uma medida provisória sem a base estar pronta, né, ela vendeu uma coisa oca, né. E aí, assim, tem alunos, sim, que têm essa maturidade para cumprir esse roteiro, assim, mais flexível. Mas pense, por exemplo, alunos que vêm de históricos e tradições familiares e de determinados contextos, que eles nunca foram levados a refletir sobre esses destinos profissionais. É verdade. Eu dou um exemplo muito claro que é da minha adolescência. Eu fiz o ensino médio no Cefet, né? E, na época, eu escolhi eletrotécnica, né? Não porque eu tivesse qualquer vocação para eletrotécnica, né? Tinha muito cálculo, eu não me dava bem, né? Não gostava sequer do ambiente. Mas eu achava na época que a universidade não era para mim. Eu não achava que o ensino superior fosse algo que, assim, um dia eu poderia estar dentro, né, de um curso superior. Então, como eu não tive oportunidade de refletir sobre realmente que tipo de roteiro profissional e destino que eu queria cumprir para mim, eu fui na opção que dava dinheiro rápido, né? A gente vinha de uma família humilde. Muita gente hoje fala, vou fazer meu vestibular para quê? Medicina ou direito, né? Então, assim, aí eu escolhi um curso que, assim, dentro da minha realidade, né? Uma realidade de uma família humilde, né? Que a gente... Eu poderia ter uma certa independência. Então, imagina esses jovens, né? Você cria uma dualidade muito perigosa. Alunos que já vêm de uma tradição em que, assim, eles vão reproduzir as posições dos pais, né? A família de médico, a família de advogado, a família de engenheiro, ele tem muita clareza. Ou então pessoas que já são muito familiarizadas com aquela área. A gente tem alunos do IF que, assim, já vêm desde cedo muito propensos a áreas de física, matemática, eles gostam, né, por opção daquelas áreas, têm muita certeza do que querem fazer. Mas existem determinados grupos de jovens que, assim, estão num limbo, e essa fase do ensino médio é muito complicada do ponto de vista, ela converge uma série de decisões muito importantes para esses jovens. Então é difícil, assim, eu acho que é uma armadilha, ela vai acabar separando duas realidades, assim, alunos que vão, por questão de pressão e necessidade, direto para uma formação profissional, nunca refletiram sobre o que queriam fazer, e alunos de uma tradição familiar e cultural mais estável que vão direto para posições, né, consagradas dentro da sociedade, né? Eu acho, assim, é uma armadilha perigosa. Mas, Kleber, rapidamente, para a gente fechar esse bloco, eu peço que sejam um pouquinho rápidos nisso, até porque é uma questão muito interessante. Eu abro para os dois. Qual é a verdadeira mudança do que o ensino médio precisa, né? Qual seria o modelo de educação ideal? Rapidamente, Kleber e Aparecida, por favor. Quer começar, Aparecida? Pode começar. Em termos de verdadeiro ou ideal, difícil dizer, as realidades, né, estaduais, locais, são muito diferentes, mas eu acho que a reflexão que a gente poderia ter começado a fazer, ao invés de chegar com uma reforma que suprime disciplinas e retira, sei lá, arte e educação física da escola, né? Eu não consigo imaginar uma escola sem arte e educação física. Verdade. Era pensar, por exemplo,
o tamanho dos currículos que a gente tem em algumas disciplinas, ao invés de sair cortando a disciplina, por que não rever internamente esses currículos, né? Eu conheço professores de física e matemática que falam assim abertamente, olha, muito do que a gente estuda em física e matemática não precisa, e realidades de outros países também não estudam. Por que a gente está estudando isso? Né? Vou dar um exemplo de história, por exemplo, tem conteúdos que estão lá na grade de história, por exemplo, que estão pela tradição. Então, em vez de a gente ter feito uma mudança interna, revendo o tamanho desses currículos, a gente saiu podando disciplina. Aí o que pode acontecer? As disciplinas que sobram, que vão ter mais carga horária, elas vão acabar inchando provavelmente mais ainda seu currículo. Aí a gente pode pensar também em formação de professores, investimento em estrutura, melhoria do próprio aporte financeiro ao salário do professor, né? Tem uma série de medidas estruturais que o ensino precisa, né? Essa medida é antipopular, é salvacionista, assim, perigosa em todos os sentidos, sabe? Aparecida, concorda? Concordo plenamente com o que o professor Kleber está falando. Né? Porque o que a gente vê, né? Se não houver esse investimento nas escolas, né, isso não vai acontecer. Né? E outra coisa também, a valorização do profissional da educação. Gente. Isso é uma peça fundamental, né? Para que o professor tenha da educação exclusiva, mas para aquela escola. Mas não porque o professor tenha que ir para não sei quantas escolas para poder sobreviver. Sim. Né? A realidade é essa. Então, se não houvesse um investimento mesmo, que seja um compromisso sério com a educação, isso não vai funcionar. Isso vai ser mais uma reforma que vai acontecer como já aconteceu com as outras no passado. Né? Uma reforma, além de ser feita por medida provisória, é uma coisa que está distante da realidade da educação dos estados. Entendi. Né? Porque o que é que diz também a medida provisória? Né, que o aluno, quando ele cumprir aquele semestre naquelas disciplinas, que ele vai fazer o plano dele para se qualificar, digamos que ele escolha o que a Secretaria Estadual de Educação não ofereça. E aí? O que é que né? fazer, né? O que é que ele vai fazer? Quer dizer, mais um problema e outra coisa que não está esclarecido nessa medida provisória. Sobre isso, Aparecida, eu vou deixar os nossos telespectadores com mais informações. A vocês dois, muito obrigada. Feliz Dia dos Professores, apesar dos pesares, não é isso? Mas muita sorte na caminhada. E a você de casa, se quiser mais informações sobre este assunto, sobre o nosso diálogo plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site também, www.sintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. A todos os professores, um feliz Dia do Professor também e até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau!